do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Nesta aula, iremos estudar sobre o reino Monera. O reino Monera reúne seres unicelulares e procarióticos. Seus representantes são as bactérias e as arqueias. Há poucas décadas, com o avanço das pesquisas, foi possível diferenciar esses dois tipos de seres procarióticos, que passaram a ser classificados nesses dois domínios diferentes. As arqueias são encontradas em diversos ambientes. Muitas delas conseguem sobreviver em ambientes com condições extremas, como em pântanos, onde há pouca disponibilidade de oxigênio, em salina, onde existe grande concentração de sal, em Macau, por exemplo, e em poças de origem vulcânicas, onde a temperatura é muito alta. As arqueias são procarióticas, assim como as bactérias, porém, elas diferenciam em relação a outras características, como a composição genética. As bactérias também são encontradas em diversos ambientes. Elas podem ser parasitas de vida livre ou viver no solo, em água doce ou salgada, em suspensão no ar ou em associação com outros seres vivos. Há muitas bactérias no corpo humano, por exemplo. Elas se distribuem pelos diferentes tecidos e órgãos e muitas têm funções relevantes. No sistema digestório, por exemplo, há uma comunidade de bactérias que desempenham um papel fundamental na digestão de certos alimentos e na regulação da função intestinal. As bactérias também se beneficiam dessa relação, pois se alimentam do que o corpo humano ingere ou secreta. A estrutura celular das bactérias. As bactérias são seres microscópicos, medidas geralmente em micrômetros. Elas podem viver isoladamente ou em grupos constituindo colônias, e suas células podem apresentar diversas formas. As células bacterianas possuem quatro partes principais: a parede bacteriana, que é a cápsula, essa parte vermelha, a membrana plasmática, essa parte verde, o material genético, que é essa parte do meio vermelho, e o citoplasma, que é a parte azul em volta do material genético. Reprodução das bactérias. A maioria das bactérias se reproduz pela divisão da bactéria-mãe em duas bactérias filhas idênticas, por meio desse processo, que é chamado de divisão binária. As bactérias podem se reproduzir rapidamente, caso não existam limitações de alimento ou de outros recursos necessários para o seu desenvolvimento. Uma única bactéria pode se dividir a cada 20 minutos, sendo assim em 24 horas, uma única bactéria pode originar mais de 7 bilhões de bactérias. As bactérias na cadeia alimentar. As bactérias são muito importantes para o funcionamento do ecossistema. As autotróficas, por exemplo, como as plantas, que são capazes de produzir seu próprio alimento, são fontes de alimento para outros seres vivos. Já as heterotróficas, assim como nós, que dependem de outros seres vivos para se alimentar, podem ser, por exemplo, decompositoras ou parasitas. As bactérias e a biotecnologia. A tecnologia que emprega os conhecimentos sobre os seres vivos, geralmente com objetivos produzidos, é denominada biotecnologia. A produção de antibióticos, de vitaminas, de laticínios, de vinagre, do combustível metano, por exemplo, tudo isso é feito com o uso das bactérias. As bactérias também podem ser manipuladas geneticamente para que obtenham produtos de interesse humano. Por exemplo, alguns fragmentos de DNA de algumas bactérias podem ser acrescentadas a outros seres vivos com o objetivo de produzir materiais de interesse, como por exemplo a insulina humana. Há também bactérias que podem ser utilizadas no processo de biorremediação, que emprega seres vivos
para a descontaminação de ambientes. Eles são capazes de degradar óleos e outros poluentes, retirando do ambiente. Bom, pessoal, então essa foi nossa aula sobre o reino Monera. Bem fácil, né? Bem rápido. Agora vamos responder a atividade. Vocês deem pausa, respondam no caderno, escrevem a atividade no caderno e voltem para ouvir a explicação, certo? Questão 1. Quais são os representantes do reino Monera? Questão 2. Onde podemos encontrar as árqueas? 3. Onde podemos encontrar as bactérias? 4. Como ocorre a reprodução das bactérias? 5. Faça uma pequena pesquisa sobre a classificação das bactérias. Certo? Vocês vão no Google, em livro, no livro de vocês também tem, em revistas, e vão pesquisar como é classificado as bactérias, certo? Questão 6. O que é biotecnologia e qual a sua importância? Certo? Até a próxima aula.